Olá! Gente, quanto tempo a gente não se vê, né? Mas é por um bom motivo. Eu tô com os projetos aí em mente, então tô bem enrolada, mas eu não vou deixar de colocar vídeo aqui no canal não, tá? Não vai ser com frequência, mas eu vou colocar sim. E hoje eu vou mostrar a vocês como fazer essa linda caixinha e prática e rápida para vocês colocar suas encomendas em crochês, suas encomendas de artesanato ou até mesmo dar de presente para quem você gosta. Não é fácil? É muito facinho de fazer, gente. É muito rápida também. O segredo da caixa é você sempre medir o que você vai colocar dentro dela. Aí você vai poder fazer do tamanho desejado. Não tem mistério. Assiste até o final porque vale muito a pena. E quem não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal, de dar aquele joinha no final e também ativar o sininho, que sempre quando tiver um videozinho novo, vocês vão ser notificados, ok? Então vamos embora começar nossa aula de hoje. Bem, então vamos começar aqui com o que a gente vai precisar para fazer a nossa caixinha, tá? Seja para nossas encomendas ou para você dar de presente para aquela pessoa que vocês amam, tá? É muito simples, não tem mistério. Primeiro eu vou explicar a vocês o que vocês precisam. Vamos lá. Vocês têm aqui o bonequinho, a encomenda, o presente de vocês, tá bom? É muito importante que a gente vai tirar a medida. Então a gente tem que ter o que vocês vão colocar dentro dessa caixa. Vamos precisar de tesoura, uma tesoura grande, corta-papel, certo? Um lápis, uma borrachinha, essa aqui tá bem comida, mas funciona. Uma régua. Mesmo com a régua, a gente vai precisar da fita métrica. E cola, eu coloquei aqui 3 tipos de cola, porque vocês vão colocar que vocês têm em casa. Não tem problema, todas elas vão colar. A única diferença é que uma vai colar mais rápido do que a outra. Mas qualquer uma serve, tá? Pode ser branca, pode ser universal, pode ser cola quente. Qualquer um desses tipos de cola que vocês vão precisar. E o principal, né, que eu não falei, da embalagem, eu vou usar uma folha de papel cartão, porque ela é mais dura do que a cartolina, tá? Ó, eu tô usando essa aqui marronzinha. Eu botei desse lado porque a gente vai usar o lado avesso. Então, essa aqui ela é uma marronzinha e daqui eu posso decorar da maneira que eu quiser, tá bom? Quem não tiver papel cartão e quiser fazer com cartolina, que tem cartolinas que são decorativas, né? Que tem vários tipos, não tem problema. Sendo que ela vai ficar bem mole. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vai ter que colocar uma cartolina em cima da outra, para ela ficar mais durinha. Tá bom? Então, esses aqui são o que nós vamos usar para nossa caixinha. Agora, vamos começar. Bem, a primeira coisa que vocês têm que fazer é medir o que vocês vão colocar dentro da caixa, tá? Para essa folha aqui de papel cartão, eu não vou precisar de mais uma. Só uma basta, porque eu vou dividir ela ao meio. Então, o que eu vou fazer? A altura, deixa eu levantar aqui para vocês verem. A altura, é claro que ela cabe. Tá vendo? Tá aqui o reflexo aqui da câmera, mas tudo bem. Ela cabe. A altura vocês não esquentam a cabeça. O negócio é a largura, porque vocês vão dividir esse papel cartão no meio. Então, o que nós vamos fazer? A altura dessa minha bonequinha, dessa minha santinha, aqui de cima, ó, até aqui, é mais ou menos 22 centímetros. Mas o que vai contar mesmo é a largura dela. Vocês não precisam fazer uma caixa larga. Se vocês quiserem fazer, não tem problema. Mas é só para colocar a boneca, então vocês vão colocar aqui, ó. Vamos botar aqui no máximo 14 centímetros, tá? Que eu vou gastar de largura para minha boneca. Aí eu boto ela lá, minha santinha lá do outro lado. Aí eu vou medir aqui o papel cartão, ó, de um lado ao outro. Deixa eu ver aqui no finalzinho, ó. Ops. Gente do céu, calma aí. Ó. Calma aí que eu vou vir aqui pra vocês. Ele deu 70 centímetros. Então, ali é 14, eu vou precisar de quê? De 35 centímetros de largura, né? Pra cada um. Por quê? Nós vamos fazer a caixa pra colocar a boneca e nós vamos fazer a tampa. Então, o segredo da caixa é o seguinte: a tampa, ela tem que ser mais larga do que a caixa, para ela poder
cobrir a caixa, certo? Se ela ficar do mesmo tamanho da caixa, ela não vai encaixar, ela não vai entrar. Então, a tampa ela tem que ficar um pouquinho mais larga, sendo que a altura da tampa tem que ser um pouquinho menor. Porque se você fizer a mesma altura da caixa e da tampa, a tampa vai cobrir totalmente a caixa. Então, você tem que deixar um espaçozinho, ok? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa folha ao meio e já volto com vocês. Prontinho, ó, dividi aqui ao meio as duas. Agora a gente vai fazer a nossa caixinha da embalagem. Depois nós vamos fazer a tampa. Deixa eu diminuir um pouquinho esse zoom aqui pra vocês, olha. O papel ficou desse tamanho, ó. Vou levantar um pouquinho a câmera pra vocês verem. Aí vocês falam assim, bem, mas aí eu vou fazer desse lado, né? Por causa da largura, tal, direitinho. E eu coloco aqui, vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem, eu vou explicar o porquê. Porque como é um quadrado, mesmo se fosse um retângulo, ficou embaçado, né? Aqui. Peraí. Melhorou. Então, mesmo se ele fosse assim um quadrado, um retângulo, os lados, eles têm que ficar iguais, tá? Tanto o lado de cá, quanto daqui, quanto de cima. Os 4 lados têm que ficar o mesmo centímetro. Não pode um lado ficar maior do que o outro. E quando você for colocar a tampa, como é que você vai fazer? Vai ficar assim, né? Então, vocês vão ter que fazer o seguinte, vai colocar ela dessa maneira, tá? Vou levantar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. E vai colocar ela em pé. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar a medida da encomenda que vocês têm, tá bom? Aí, vocês vão fazer um quadradinho aqui, para vocês verem quanto vocês vão ter que usar aqui do lado de centímetro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o quadradinho aqui da minha santinha, tá? Que ela caiba dentro desse quadrado e eu volto aqui com vocês para ver quanto que a gente vai utilizar dos lados, ok? Bem, aí eu já medi aqui com essa linha, gente, fita métrica, porque essa aqui a gente só vai alinhar, tá? Por isso que eu peguei essa aqui. Aqui deu 11 centímetros de largura por 25 de altura. Prontinho, já medi. Aqui vocês podem observar que aqui deu uma diferençazinha, tá vendo? Aí eu corrigi. Mesmo que aqui, vamos dizer, ai, mas aqui deu mais do que deu aqui. Aqui deu 14 centímetros, aqui deu 11. Gente, não tem problema, que a gente vai fazer dentro de uma quantidade que caiba em 4. Tipo assim, se esse aqui deu, vamos dizer que deu 14 e ali deu 11, a gente tem que fazer o quê? O máximo 11, que 11 vai caber em todos os lados. Então, não tem problema, olha. A nossa santinha vai caber direitinho aqui, ó. Agora é o seguinte, o negócio vai ser a altura. Nós vamos fazer o máximo que a gente puder, porque aqui no meu caso, ela tem a mãozinha assim, né? Eu posso até colocar ela assim de ladinho, ó. Não, vou colocar não. Posso sim, posso colocar ela assim, não tem problema, tá? Que depois ela volta. Aí, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos fazer as laterais, tá? Primeira coisa que a gente faz, a gente vai fazer, vamos medir quantos centímetros tem pra gente poder fazer uma coisa padrão, ok? Bem, então vamos lá, olha só. Aqui, desse lado de cá, deu 11 e um pouquinho, tá? Nessa lateral aqui, ó, deu 11 certinho. Então, eu não posso colocar 12 nem 13, né? Porque o máximo que eu tenho são 11. Desse lado de cá, eu já tenho 14. E aqui, ó. Ops. Deu 13. Então, o que que nós vamos fazer? O que cabe nos 4 lados? Vai ser o mínimo que a gente tem. Vai ser 11. Então, eu vou fazer... Aqui eu não preciso cortar, porque já tá o tamanho certo, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, até dar 11 centímetros, tá? E vou cortar o excesso.
vou botar 11 centímetros de cada lado, tá? Aonde que der mais, eu vou cortando, ó. Ele tem que dar até aqui, 11 centímetros de cada lado, vai ter que ser tudo igual. Então, eu vou cortar o excesso pra gente fazer a nossa caixinha, tá bom? Ó, outra dica muito importante também é vocês medirem a altura do que vocês vão querer colocar na caixa, tá? No caso aqui a minha santinha, ó, no caso aqui a minha santinha, ela mede aqui até 12 centímetros se eu botar ela em pé. Mas se eu botar ela assim, ó, não tem problema, tá? Aí eu posso medir aqui, ó, 10 centímetros. Então 11 vai ficar folgadinho. Não tem problema não, que depois é só a pessoa voltar aqui pro lugar. Aí eu fiz o seguinte, ó, já dividi aqui o excesso. Fiz aqui pra gente tirar esse excesso, porque é 11 centímetros que a gente quer de cada lado, tá? Eu fiz esses quadrados aqui pra gente poder medir, e isso aqui depois vai ser a tampinha. Vai ser a tampinha não, vai ser a lateral que a gente vai cortar, tá bom? Então, eu vou tirar todos os excessos, que pra dar 11 centímetros em cada lado, e eu volto aqui com vocês, tá bom? Tirei todo o excesso, que tava sobrando dos 11 centímetros, né, de todas as laterais, e reforcei bastante aqui com o lápis. Aí vocês estão vendo que ficou vários quadrados. Gente, eu só deixei 11 centímetros porque é a altura da minha santinha. Se ela fosse um pouquinho mais baixinha, essa aqui, ó, essa altura seria menor. Então, vocês vão ver qual é a largura e a altura que tem a mercadoria de vocês, ó, para vocês colocarem no centro, tá? Depois, se tiver alguma dúvida, volta o vídeo. Vocês vão ter que medir tanto a altura quanto a largura da sua encomenda ou do seu presente que vocês vão fazer. Agora, é muito simples. Vocês vão fazer o seguinte, vão pegar a tesoura. Nós fizemos esses quadradinhos aqui, que parece um jogo da velha, mas não é. Aí, vocês vão pegar esse aqui, tá? E vai cortar primeiro dessa maneira aqui, ó, tá? Sem medo de ser feliz. Cortou até aqui, ó. Cortamos aqui. Você não vai cortar dessa maneira que você cortou esse aqui, não. Você vai virar a sua folhinha e vai cortar assim, tá? É sempre um lado em pé, um lado deitado. Um lado em pé, um lado deitado, ó. Vocês vão entender o porquê. Virou. Vocês vão cortar dessa maneira, ó. Tá? E o último virou e vai cortar assim. Aí vocês podem ver que um lado é cortado de uma maneira e o outro é cortado de outra. É assim mesmo, tá? Que vai ser. Aí agora vocês vão fazer o seguinte. Onde tiver essa listrinha aqui, ó, vocês vão dobrar com o auxílio de uma régua. Eu gosto da régua. Vocês vão dobrar bem, tá? Vão pegar aqui, vão dobrar ele direitinho. Vamos dobrar todo. Aonde tem esses risquinhos, vocês vão dobrar pra gente montar a nossa caixinha. Então, eu vou dobrar aqui direitinho, porque aqui na filmagem fica meio complicado. Porque o telefone fica bem aqui na minha frente, aí não dá pra eu dobrar direito. Eu vou dobrar ele todo direitinho e volto aqui com vocês pra gente montar a nossa caixa. Depois de ter feito a marquinha toda com a régua, vocês podem usar até também uma tesoura, tá? Que fica facinho. Vocês vão fazendo assim, ó, pra poder marcar. Cuidado pra não cortar, né, o papelzinho. Aí, vocês vão fazer o seguinte, nas dobrinhas, vocês já utilizaram a tesoura, então é só vocês fazerem isso. Vocês vão fazer a marquinha nele todo, tá? Ó, onde estiver, olha como é que ficou facinho, tá vendo? Vocês vão fazendo a dobrinha assim, ó. Pra depois a gente colar. Outra dica importante, eu vou fazer isso aqui em tudo devagarzinho, tá? É vocês escreverem, porque se vocês tiverem uma memória horrível, que nem a minha, vocês vão esquecer. Pra vocês saberem a largura que vocês vão colocar na tampa, tá? Então, aqui, vocês lembram que foi 11 centímetros de largura e 25 de altura. Eu escrevi aqui, mas depois a gente vai ter que apagar isso tudo, porque fica feio, né?
Esse monte de lápis aqui fica feio. Depois da gente fazer a nossa dobrinha toda, eu vou apagar essas laterais aqui, só aqui que eu não vou apagar, pra gente fazer a nossa tampa, tá bom? Então eu vou dobrar ela todinha e já volto aqui. Bem, já fiz as dobrinhas nela toda, tá? A cola eu escolhi a branca mesmo. Então a gente vai fazer o seguinte, agora nós vamos montar a nossa caixa. A gente vai fazer o seguinte, essa aqui, essa parte, nós vamos botar ela pra dentro. Igual essa aqui, ó, pra dentro, tá? Então vocês vão colando e vai colocando pregadores, que também não serve só pra colocar roupa, serve também para colocar, ajudar nas tampinhas da caixa, ó. Vocês vão colocar aqui a colinha, ops, não tem problema não, depois a gente limpa. A gente coloca toda aqui, ó, em volta bastante colinha, tá bom? Ó. E vamos colocar ela aqui dentro. Eu prefiro a branca, sabe por causa de quê? Porque as outras, elas são mais rápidas de colar. Então, se você errar, amores, não tem como consertar. Então, essa aqui, às vezes, fica folgadinha. Então, opa, peraí, ficou meio torto. Vou dar uma ajeitadinha. Então, se for aquela cola quente, ela rapidinho ela cola. Então, se você errar, ferrou. Vai ficar torto o bicho lá. Então, vocês colocam aqui os pregadores, tá? Vem aqui, ó, passa bastante a mão aqui pra colar. E vocês têm que botar o pregador e esquecer o pregador. Porque ela vai demorar um pouquinho. Porque como é branca, ela demora mais um pouquinho. Tá bom? Então, a gente vai fazer isso aqui por todos, ó. Vamos colocar aqui a colinha. Bastante cola. Tá? Vai colocar por dentro, ó. Viu, gente? Como é que é muito fácil? E o povo cobra barbaridade, né? Pra fazer uma caixa. Ó, você mesmo pode fazer. Nós vamos fazer isso aqui com tudo, ok? Vamos botar essa aqui pra dentro. Essa aqui nós vamos botar pra dentro também. E eu vou voltar aqui pra gente fazer a nossa tampa. Olha como foi rápido a gente fazer a nossa caixinha, ó. Olha como é que coube direitinho aqui dentro. E vai ficar um espaçozinho pra nós fazermos a nossa tampa. Viu, gente? Como é que ficou legal? Aqui vocês podem fazer várias coisinhas dentro dela, pode decorar fora, tá? Agora nós vamos fazer a nossa tampinha, ok? Muito bem. Vocês lembram que a largura e a altura da nossa encomenda, meu Deus, vai ser 11 por 25, tá? 11 de largura por 25 de altura. Sendo que a tampa, ela vai entrar na nossa caixa, certo? Vai entrar não, ela vai ir por fora, ela tem que, a nossa caixa, ela tem que entrar por dentro da tampa. Então, a tampa, ela tem que ser sempre um pouquinho mais larga que a nossa caixa, para ela poder encaixar direitinho na nossa caixinha. Vou explicar direitinho na prática para vocês. Se a nossa caixa deu 25 de largura, é desse lado aqui, né? Que a gente vai fazer. Se a nossa caixa deu 25 de largura, a nossa tampa, ela tem que dar, deu 11 de largura, né? A nossa tampa, ela tem que dar no máximo 1 centímetro a mais. Então, ela vai dar 12, tá? Lembra que vocês têm que fazer aquela medidinha, tá? De lado. Apesar que a largura da nossa tampa, ela vai ser bem menor do que a largura da caixa. E a altura dela, a nossa deu 25, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. A nossa vai dar o quê? 26. 1 centímetro a mais, ó. Então, vocês vão pegar daqui, do iniciozinho da largura que a gente fez, até aqui. É claro que eu vou fazer direitinho, né, gente? Vocês fazem aí também, tá? Então, é só pra vocês terem uma noção. Então, a altura, deu 26 centímetros, 1 centímetro a mais do que a caixa. Essa é a nossa tampa. E a largura deu 12, 1 centímetro a mais do que a nossa caixa, tá? Se vocês forem fazer embalagem menores, é a mesma coisa. Vocês têm que fazer sempre 1 centímetro maior da tampa em relação à caixa, tá bom? E a largura também. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquele nosso quadrado, que vai ser o centro para colocar a Nossa Senhora, e depois nós
vamos ver as laterais de quantos centímetros nós vamos colocar. Bem, aproveitei e fiz aqui as laterais também, tá? Que depois nós vamos cortar, né? Pra gente encaixar a nossa tampa. Então, se a nossa caixa deu 11 centímetros do centro até aqui, a nossa tampa é óbvio que tem que dar menos, porque senão ela vai cobrir a caixa. Então, eu vou fazer o seguinte, a nossa tampa deu 11, eu vou fazer aqui 5 centímetros de altura para nossa tampa, tá? Aí, eu vou fazer isso aqui em toda a lateral, eu vou medir aqui os 5 centímetros, tá? Vou cortar, vou fazer a nossa listrinha, vou cortar todo o excesso e eu vou voltar aqui só pra gente fazer a mesma coisa que a gente fez com a caixa. Mas não tem problema, eu volto aqui e faço a tampinha novamente com vocês. Primeiro, vamos colocar os 5 centímetros em todas as laterais, aqui em cima e aqui. Vamos cortar o excesso para depois a gente fazer a nossa tampa, tá bom? Bem, tirei todo o excesso dele, só deixei os 5 centímetros de altura de cada lado, tá? Fiz as marcações. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na caixa. Eu não vou fazer aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, é só vocês recordarem lá o que vocês vão fazer, né? Vocês vão pegar aqui uma régua, tá? Aí pega qualquer coisa lá pra dar uma fixada nela, aqui, tá? Vai fazer isso aqui em todas as laterais. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão dobrar pra ficar com o vinquinho. Vai cortar de um lado, do outro e do outro. A mesma coisa que a gente fez na caixa, a gente vai fazer na tampa. A mesmíssima coisa. Vai passar cola, vai colocar os pregadores, tá? E vai esperar secar, a mesma coisa. Então, eu vou voltar com ela, com a caixa já pronta pra vocês, pra ver como é que ficou o nosso resultado, ok? Está prontíssima a nossa caixa, que nós vamos dar de presente nesse Natal, ou a gente colocar as nossas encomendas, tá? Então, tá aqui a dica de vocês, ó, aqui a tampa, ó, coube direitinho aqui, ainda tem um espaçozinho. É muito fácil, muito simples. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi feita com muito amor, muito carinho. Quem gostou, não esquece de dar o seu joinha. Não esquece também de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho, que sempre quando tiver um videozinho novo, vocês vão ser notificados, tá bom? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!